Imagine que todas as guerras que presenciamos no Oriente Médio ao longo da história fossem peças de um quebra-cabeça muito maior, um enigma milenar que intriga estudiosos e teólogos até hoje. E se eu dissesse que, ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre o tema, baseada em análises críticas e acadêmicas? Hoje, vamos explorar se as guerras no Oriente Médio podem realmente ser vistas como um cumprimento profético. Prepare-se, porque a última revelação será a mais surpreendente e desafiará tudo o que você já ouviu sobre o assunto. Antes de mergulharmos nesse tema fascinante, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama explorar essas questões profundas e comente o que pensa sobre o tema. Este conteúdo pode transformar a maneira como você compreende a história bíblica e o mundo ao seu redor. Vamos juntos nessa jornada? Para começarmos, precisamos entender de onde vem a ideia de que os conflitos no Oriente Médio seriam um cumprimento de profecias bíblicas. Muitos apontam para textos do Antigo Testamento, como Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 a 23, onde se menciona uma grande batalha envolvendo nações do norte contra Israel, ou mesmo para o Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, que fala de Armagedon. Esses textos, interpretados de forma literal, levam alguns a acreditar que os eventos contemporâneos são sinais do fim dos tempos. Mas será que essa interpretação se sustenta diante de uma análise histórico-crítica? Estudiosos como Bart Ehrman e John Dominic Crossan destacam que as profecias bíblicas muitas vezes estavam enraizadas no contexto histórico e político da época em que foram escritas. Por exemplo, Ezequiel escreveu suas visões em meio ao exílio babilônico, um período de grande instabilidade para o povo de Israel. Assim, as nações do norte poderiam estar se referindo aos impérios da época, como a Babilônia ou a Assíria, que ameaçavam diretamente a existência do povo judeu. Portanto, essas passagens podem refletir mais as preocupações imediatas dos profetas do que uma previsão literal de eventos futuros. Agora, pense comigo. Por que tantos acreditam que essas guerras modernas estão conectadas às profecias antigas? A resposta pode estar na forma como os textos bíblicos têm sido interpretados ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, por exemplo, a visão apocalíptica foi amplamente explorada por líderes religiosos que usavam o medo do fim dos tempos para consolidar poder e controle. Na Era Moderna, o surgimento do sionismo e o retorno de Israel como nação em 1948 reacenderam debates teológicos sobre as promessas bíblicas e sua relação com os eventos contemporâneos. Uma análise crítica também considera as motivações políticas por trás da associação entre as guerras no Oriente Médio e as profecias. Desde o século XIX, movimentos religiosos, especialmente nos Estados Unidos, popularizaram a ideia de que Israel e os conflitos ao seu redor eram o centro das profecias bíblicas. Essa visão foi amplificada por obras como a escatologia dispensacionalista, promovida por autores como John Nelson Darby, que influenciaram milhões com a ideia de que a história humana é dividida em eras pré-ordenadas por Deus. Mas e quanto aos textos do Novo Testamento? Eles também foram utilizados para apoiar essas conexões. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, onde Jesus menciona guerras, fomes e terremotos como princípios das dores, é frequentemente citado. Contudo, estudiosos como Elaine Pagels argumentam que essas passagens podem ter sido escritas com um olho nos eventos de destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., e não como previsões de acontecimentos futuros. Isso significa que esses textos refletem mais os desafios da época do que uma projeção para os séculos seguintes. Por isso, é fundamental perguntar:
Estamos realmente interpretando esses textos de forma honesta ou estamos projetando neles nossos medos e expectativas contemporâneas? Será que a associação entre as guerras no Oriente Médio e as profecias bíblicas é fruto de uma análise cuidadosa? Ou é mais uma construção moderna que reflete nossos próprios interesses e crenças? Quero que você pense nisso e deixe sua opinião nos comentários. Continue assistindo, porque a próxima parte trará uma perspectiva ainda mais profunda sobre como a política e a religião moldaram essas interpretações ao longo da história. Se você já está gostando do conteúdo, inscreva-se agora no canal Além da Bíblia Cortes, curta este vídeo e compartilhe com alguém que se interessa por temas tão intrigantes. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Ao observarmos a relação entre política, religião e os conflitos no Oriente Médio, percebemos como essas guerras ganharam um significado quase mítico para diferentes grupos ao longo da história. Desde os tempos antigos até os dias atuais, as narrativas em torno dessas batalhas foram cuidadosamente moldadas por agendas específicas. Mas será que as guerras no Oriente Médio realmente cumprem um papel profético? Ou estamos diante de uma construção histórica e ideológica que utiliza a Bíblia para justificar interesses contemporâneos? Pense na formação do Estado de Israel em 1948. Esse evento, considerado um marco histórico e religioso por muitos, foi visto como o cumprimento direto de promessas bíblicas feitas em textos como Ezequiel capítulo 37, versículos 1 a 14, onde se descreve a visão do Vale de Ossos Secos, interpretada como uma alegoria para a restauração de Israel. No entanto, uma análise histórico-crítica nos leva a questionar se essas promessas foram pensadas como previsões de eventos do século XX ou se refletem as esperanças do povo judeu durante o exílio na Babilônia. Estudiosos como Karen Armstrong argumentam que, embora os textos bíblicos possam conter elementos visionários, eles estão profundamente enraizados no contexto sociopolítico de sua época. Por exemplo, o retorno a Israel mencionado em Ezequiel provavelmente se referia a um desejo imediato de restauração nacional após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Interpretá-lo como uma previsão do século XX pode ser uma leitura retrospectiva, moldada por narrativas teológicas modernas. Agora, avancemos para o impacto da política internacional no Oriente Médio. Durante o século XX, com o colapso do Império Otomano e a ascensão das potências ocidentais, a região tornou-se um campo de disputas geopolíticas. A Declaração de Balfour de 1917, por exemplo, que prometia apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, foi amplamente influenciada por pressões religiosas e políticas. Líderes cristãos da época viam o apoio ao sionismo como uma forma de acelerar o cumprimento das profecias bíblicas. Essas dinâmicas se intensificaram com a Guerra Fria, quando os Estados Unidos começaram a enxergar o Oriente Médio como um ponto estratégico para conter a influência soviética. A associação entre Israel e os cristãos evangélicos norte-americanos desempenhou um papel crucial nesse contexto. Líderes religiosos como Jerry Falwell e Hal Lindsey usaram passagens bíblicas para promover a ideia de que os eventos no Oriente Médio eram passos inevitáveis rumo ao fim dos tempos. Isso não apenas influenciou a política externa dos Estados Unidos, mas também moldou a percepção global sobre a relação entre a Bíblia e os conflitos modernos. Um ponto essencial nessa discussão é a visão que grupos religiosos têm sobre Armagedon, mencionada no Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 16. Muitos acreditam que essa batalha final ocorrerá no Oriente Médio, reforçando a ideia de que os conflitos na região são um cumprimento profético. Contudo, análises acadêmicas sugerem que o termo Armagedon pode não se referir a um lugar literal,
mas há um símbolo da luta entre forças do bem e do mal, escrito para encorajar os primeiros cristãos perseguidos durante o domínio romano. Reflita comigo. Será que a constante associação entre as guerras no Oriente Médio e essas visões apocalípticas não é, na verdade, um reflexo de como a humanidade lida com seus próprios medos e incertezas? A história está repleta de exemplos em que textos religiosos foram usados para justificar guerras e perseguições, desde as cruzadas até os conflitos contemporâneos. Ao revisitar esses textos com uma abordagem crítico-histórica, percebemos que eles podem oferecer mensagens mais complexas e profundas do que previsões literais de eventos futuros. Outro exemplo intrigante é o papel dos recursos naturais, especialmente o petróleo, na perpetuação desses conflitos. O controle sobre o petróleo, uma das principais fontes de riqueza e poder global, colocou o Oriente Médio no centro das atenções das potências mundiais. No entanto, essa realidade econômica raramente é mencionada por aqueles que defendem uma interpretação profética dos conflitos. Será que o verdadeiro motivo por trás dessas guerras é espiritual, como afirmam alguns? Ou estamos diante de questões políticas e econômicas mascaradas por interpretações religiosas? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que as guerras no Oriente Médio são realmente cumprimento de profecias ou fruto de interesses humanos? Quero saber como você interpreta essa questão. Continue comigo, porque na próxima parte vamos explorar os efeitos dessas interpretações nas relações internacionais e como elas moldaram o cenário global que conhecemos hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, curtir este vídeo e compartilhar com amigos que amam debater questões profundas e instigantes. O melhor ainda está por vir. As interpretações proféticas ligadas às guerras no Oriente Médio não apenas influenciam as crenças religiosas, mas também moldam decisões políticas e até mesmo a dinâmica das relações internacionais. Para entendermos isso, é necessário olhar como governos e líderes religiosos usaram essas ideias ao longo dos séculos para justificar ações e consolidar poder. A conexão entre política, religião e conflito é mais profunda do que parece, e é justamente essa relação que vamos desvendar agora. Imagine como seria o mundo se as decisões políticas fossem baseadas exclusivamente em textos religiosos. Esse cenário, embora pareça distante para alguns, reflete parte da realidade das relações internacionais. No caso do Oriente Médio, as interpretações proféticas desempenharam um papel fundamental na construção de narrativas que justificaram guerras, intervenções e até alianças entre nações. Um exemplo disso é o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a aliança entre os dois países foi fortalecida não apenas por interesses estratégicos, mas também pela crença de muitos políticos americanos de que a existência de Israel é um cumprimento das profecias bíblicas. Líderes como Ronald Reagan declararam publicamente sua crença no Armagedon e em outras profecias do Apocalipse, o que influenciou decisões de política externa. Contudo, estudiosos como Reza Aslan e Yuval Noah Harari destacam que essa visão é profundamente problemática. Eles argumentam que usar textos religiosos para justificar ações políticas pode levar a uma visão simplista e determinista do mundo, onde conflitos são vistos como inevitáveis e soluções diplomáticas são ignoradas. Harari, em particular, alerta que a crença no destino profético pode desumanizar as partes envolvidas nos conflitos, tratando os eventos como peças de um jogo cósmico em vez de questões humanas que demandam diálogo e resolução. Outro fator que precisamos considerar é o impacto dessas interpretações no próprio Oriente Médio. Para muitas nações árabes,
A ideia de que Israel é o cumprimento de profecias bíblicas é vista como uma ameaça direta às suas próprias narrativas históricas e culturais. Essa percepção intensificou tensões entre países, dificultando ainda mais a construção de um diálogo de paz. Ao mesmo tempo, dentro de Israel, há divisões internas sobre até que ponto o Estado moderno deve ser interpretado à luz das escrituras antigas. É importante destacar que, ao longo da história, houve tentativas de reinterpretar esses textos de forma mais simbólica e menos literal. Por exemplo, estudiosos judeus e cristãos progressistas argumentam que passagens como as de Ezequiel e Apocalipse foram escritas para inspirar esperança em tempos de crise, e não como previsões detalhadas de eventos futuros. Essa abordagem simbólica permite que os textos sejam aplicados de forma mais ampla, como um chamado à resistência contra a opressão ou à busca por justiça e reconciliação. Mas por que, então, a interpretação literal ainda prevalece em muitos círculos? A resposta pode estar na conexão emocional que essas ideias oferecem. Para muitos, a crença de que estamos vivendo no fim dos tempos dá um senso de propósito e urgência. No entanto, como vimos, essa abordagem pode ter consequências graves quando influencia decisões políticas e militares. Quero que você reflita sobre isso. Será que a insistência em ver as guerras no Oriente Médio como cumprimento profético não está, de certa forma, perpetuando esses mesmos conflitos? Se encararmos esses eventos como parte de um plano divino inevitável, será que não estamos, involuntariamente, aceitando a violência e o sofrimento como parte do destino? Ou será que, ao reexaminar essas interpretações, podemos encontrar caminhos para uma compreensão mais profunda e humana do que realmente está acontecendo? Comente aqui. Como você interpreta o papel das profecias nas decisões políticas e religiosas? Sua opinião é muito importante para enriquecer essa discussão. Ainda não terminamos. Na próxima parte, vamos trazer um panorama ainda mais detalhado sobre como essas questões impactam o mundo contemporâneo, revelando conexões surpreendentes entre o passado e o presente. Lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem deseja compreender melhor essas complexas relações. Você não vai querer perder o desfecho dessa análise. Ao analisarmos como essas interpretações proféticas moldaram o mundo contemporâneo, é impossível ignorar o impacto cultural e social que elas tiveram tanto no Oriente Médio quanto em outras partes do mundo. Desde a forma como nações ocidentais justificaram suas intervenções na região, até como as populações locais responderam a essas influências, percebemos que a conexão entre religião, política e conflito é uma teia complexa de narrativas, interesses e crenças. Um aspecto crucial dessa discussão é o papel da mídia. Nos últimos 70 anos, o crescimento dos meios de comunicação, especialmente no Ocidente, ajudou a perpetuar a ideia de que as guerras no Oriente Médio estão intrinsecamente ligadas a um plano divino. Programas televisivos, livros e até filmes exploraram essa narrativa, transformando-a em uma visão amplamente aceita. Líderes religiosos como Pat Robertson e escritores como Hal Lindsey popularizaram a ideia de que eventos como a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque e os conflitos entre Israel e Palestina eram sinais claros do fim dos tempos. Mas será que essa visão é realmente fundamentada? Ou estamos lidando com interpretações enviesadas que refletem mais os interesses de quem as promove do que os textos bíblicos originais? Estudiosos críticos, como James Barr e Richard Elliott Friedman, enfatizam que as profecias bíblicas, quando lidas em seu contexto original, têm significados muito diferentes daqueles promovidos por essas narrativas modernas. Por exemplo,
Passagens como as de Isaías, capítulo 2, versículo 4, que fala de transformar espadas em arados, sugerem uma visão de paz e reconciliação, enquanto outras, como Joel, capítulo 3, versículo 10, abordam a preparação para conflitos. A interpretação depende muito de quem lê e do que procura justificar. Esse uso seletivo das Escrituras tem implicações profundas. Governos e líderes religiosos que utilizam textos bíblicos para moldar políticas frequentemente ignoram o contexto histórico e cultural desses escritos, adaptando-os para apoiar suas agendas. Isso é evidente em decisões como o apoio à expansão territorial de Israel, frequentemente justificado com base em promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18. No entanto, críticos apontam que essa interpretação ignora questões de soberania moderna e os direitos dos povos que habitam a região. Ao mesmo tempo, essas interpretações afetam não apenas a política externa, mas também a forma como as pessoas comuns enxergam o Oriente Médio. Para muitos no Ocidente, a região é vista como um palco de batalhas bíblicas, onde cada conflito é parte de um plano divino. Essa visão, ainda que reconfortante para alguns, desumaniza as populações locais, reduzindo suas lutas a meros cumprimentos proféticos. Em vez de enxergar os habitantes como indivíduos com histórias e aspirações próprias, eles são muitas vezes tratados como figurantes em uma narrativa cósmica. Reflita sobre isso. Ao enxergar as guerras no Oriente Médio dessa maneira, será que não estamos nos distanciando da responsabilidade de buscar soluções humanas para esses conflitos? Quando vemos a violência como inevitável ou predestinada, estamos abrindo mão da possibilidade de paz e reconciliação? Na busca por respostas, é essencial considerar o que a análise histórico-crítica pode nos ensinar. Esse método nos convida a revisitar os textos bíblicos com um olhar contextualizado, reconhecendo que eles foram escritos em tempos e lugares específicos, para públicos específicos. Em vez de buscar previsões detalhadas do futuro, esses textos podem ser vistos como reflexões sobre os desafios e esperanças de seus autores. Ao fazer isso, podemos resgatar mensagens de justiça, compaixão e sabedoria que são relevantes ainda hoje. Por exemplo, o Apocalipse, frequentemente citado como um manual para o fim dos tempos, foi escrito durante um período de intensa perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Seu propósito original pode ter sido encorajar as comunidades perseguidas a resistirem, mantendo a fé diante das adversidades. Lido dessa maneira, ele se torna uma fonte de inspiração e força, em vez de uma profecia fatalista sobre destruição iminente. Enquanto chegamos ao final dessa análise, quero desafiar você a repensar o papel das profecias bíblicas em nossa compreensão do mundo atual. Será que estamos utilizando esses textos da forma como foram originalmente concebidos, ou estamos projetando neles nossas próprias ansiedades e agendas? Comente abaixo. Você acredita que as guerras no Oriente Médio têm um componente profético ou são fruto das complexas dinâmicas humanas de poder, religião e economia? Sua opinião é essencial para enriquecer esse debate. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com amigos que buscam entender melhor essas questões profundas. Explore outros conteúdos relacionados, onde continuamos a investigar os mistérios das Escrituras com uma abordagem crítico-acadêmica. E lembre-se, questionar e refletir é o primeiro passo para entender verdadeiramente. Até a próxima.